Doença de RAF. O que é? Quais seus sintomas e tratamento? As informações contidas neste vídeo não têm intuito de substituir o médico. Este vídeo é de caráter totalmente educativo. Doença de RAF. A doença de RAF é uma doença rara e súbita, caracterizada pela degradação das células musculares, levando a sinais e sintomas como dor e rigidez muscular, dormência, falta de ar e urina preta, semelhante ao café. A causa da doença de RAF ainda está em discussão, mas acredita-se que o desenvolvimento da doença de RAF seja devido a algumas toxinas biológicas presentes em peixes de água doce e crustáceos. É importante identificar e tratar rapidamente essa doença, pois ela se desenvolverá rapidamente e trará complicações para o paciente, como por exemplo insuficiência renal e falência de múltiplos órgãos. Sintomas da doença de RAF. Os sintomas da doença de RAF aparecem entre 2 a 24 horas após a ingestão de peixes ou crustáceos cozidos, mas contaminados, e estão relacionados à destruição de células musculares, principalmente dor e rigidez musculares, de início muito forte e repentino. A cor da urina também é muito escura, marrom ou preta, semelhante à cor do café. Dormência e perda de força. Quando esses sintomas ocorrerem, especialmente se você achar que a urina escureceu, que é um sintoma muito peculiar dessa doença, consulte o seu clínico geral para avaliar os sintomas e realizar testes para ajudar a confirmar o diagnóstico. Os exames geralmente indicados são a dose da enzima TGO, exames para avaliar a função renal e a dose da creatina fosfoquinase, a CPK. A CPK é uma enzima que atua no músculo. Quando houver alguma alteração na creatina, seu nível aumentará. Tecido muscular. Portanto, na doença de RAF, o nível de CPK é muito maior do que o nível normal, de modo que o diagnóstico da doença pode ser confirmado. Possíveis causas da doença de RAF. A causa da doença de RAF não é totalmente compreendida, mas acredita-se que a doença esteja relacionada ao consumo de peixes e crustáceos que podem estar contaminados com certas toxinas resistentes ao calor. Isso porque as pessoas diagnosticadas com essa doença consumiram esses alimentos várias horas antes do aparecimento dos sintomas. Uma vez que essa biotoxina é resistente ao calor, não será destruída durante o cozimento ou fritura e pode causar danos às células relacionadas à doença de RAF. Como as toxinas não mudam o sabor dos alimentos, não mudam a cor e não são destruídas pelo processo normal de cozimento, as pessoas nem sabem se esses peixes ou crustáceos estão realmente contaminados quando os comem. Alguns dos peixes consumidos por pacientes com diagnóstico de doença de RAF incluem arabaiana, tambaqui, pacu-manteiga e pirapitinga. Tratamento da doença de RAF. É importante iniciar o tratamento para a doença de RAF assim que os primeiros sintomas aparecerem, pois isso pode prevenir a progressão da doença e o aparecimento de complicações. Geralmente, recomenda-se que o paciente permaneça adequadamente hidratado em 48 a 72 horas após o início dos sintomas, pois isso pode reduzir a concentração de toxinas no sangue e facilitar a sua excreção pela urina. Além disso, os analgésicos podem ser recomendados para aliviar a dor e o desconforto, e os diuréticos também podem ser usados para promover a produção de urina e promover a limpeza corporal. Complicações da doença de RAF. As complicações mais comuns da doença de RAF ocorrem sob tratamento inadequado, incluindo insuficiência renal aguda e síndrome compartimental, que ocorrem quando a pressão arterial em uma parte específica do corpo aumenta, o que pode fazer com que os músculos estejam em perigo nesta área. Portanto, sempre que houver suspeita de doença de RAF,
é muito importante ir ao hospital ou procurar atendimento médico para iniciar o tratamento adequado e evitar essas complicações.